Prepare-se para uma jornada épica através do livro de Gênesis. Desde a criação do mundo e do primeiro homem e mulher, Adão e Eva, até as incríveis aventuras dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José, esta história está repleta de momentos de fé, desafios e milagres. Descubra como Deus moldou a história da humanidade com amor e propósito, e veja como essas histórias antigas ainda trazem lições valiosas para os dias de hoje. Venha se maravilhar com os acontecimentos fascinantes que deram início a tudo, em uma narrativa cheia de emoção e inspiração. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia Kids. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história completa do livro de Gênesis. História da criação do mundo. Num cantinho longe, Deus disse: "Oi, mundo." No primeiro dia, ele criou a luz, como um grande abajur mágico. Deus disse: "Luzinha, brilhe e tchanham." A escuridão saiu correndo. Deus achou lindo e chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Assim começou o rodízio dos dias e das noites. No segundo dia, Deus fez algo incrível. Criou o céu como um cobertor azul gigante. Ele disse: "Águas, para baixo e para cima", e as águas do oceano ficaram embaixo, e o céu ficou em cima. Deus olhou para o céu e deu um sorrisão. No terceiro dia, Deus fez um playground gigante. Ele moldou a terra, fazendo montanhas e vales. Deus criou os mares para os peixinhos nadarem e as plantas para colorir tudo. Foi como uma festa da natureza. No quarto dia, Deus fez um show de luzes. Criou o sol para brilhar de dia, a lua para nos fazer dormir e as estrelas para piscar no céu à noite. Deus fez o universo ficar todo iluminado e bonito. No quinto dia, Deus chamou os artistas. Criou pássaros que cantam e voam pelos céus, e peixes que nadam fazendo piruetas nos oceanos. Era um espetáculo da natureza. No sexto dia, Deus fez a festa dos bichinhos. Criou leões, girafas, elefantes e um montão de animais fofos. Mas queria algo mais especial, então criou a gente. Com carinho, moldou o homem e a mulher, colocando-os num lugar chamado Éden. No sétimo dia, Deus disse: "É hora de descansar." Ele olhou para tudo e achou muito, muito bom. Deus abençoou esse dia como um dia especial para descansar e ficar feliz. E assim, em 7 dias cheios de magia, Deus fez o mundo. Cada dia foi como um capítulo dessa história incrível de criação. Deus fez tudo com muito amor e pensou em cada detalhezinho, porque a criação é como um presente bem especial para todos nós. E Adão e Eva e descobrir as escolhas, os encantos e o amor divino que está nessa jornada única. Num cantinho especial, onde a escuridão se transformou em luz, Deus começou a tecer a tapeçaria do mundo. No sexto dia da criação, moldou Adão do pó da terra. Cada detalhe era uma obra-prima, e Deus sentiu uma ternura especial por essa criação. Enquanto Adão acordava, os olhos de Deus brilhavam com a expectativa de apresentar a ele o incrível jardim do Éden. Enquanto Adão dava nomes aos animais, Deus observava com encanto. Cada nome que Adão escolhia era como uma nota de uma melodia única, uma sinfonia que preenchia o Éden com a beleza da criatividade humana. Deus se deliciava com a parceria entre Adão e os animais, sentindo que algo ainda mais extraordinário estava prestes a acontecer. Deus o envolveu em um sono profundo. Enquanto Adão dormia, sonhos coloridos e promissores dançavam ao seu redor. Deus, sorrindo, preparava o próximo capítulo dessa história mágica. Quando Adão acordou, olhou ao redor e viu Eva, e Deus sorriu novamente, compartilhando a alegria dessa união especial. No dia da serpente enganadora, Eva se afastou um pouco de Adão, curiosa. Ao se aproximar da árvore proibida, viu não apenas o fruto, mas um animal deslumbrante que era a serpente.
Esta, de alguma forma, começou a falar com ela, sussurrando promessas tentadoras e criando uma atmosfera mágica e traiçoeira. Eva, fascinada pela serpente e atraída pela beleza do fruto, cedeu à tentação. Quando Deus chegou, encontrou Adão e Eva envergonhados, escondendo-se entre as árvores do Éden. A tristeza de Deus era evidente, mas ele não abandonou seus filhos. Ao fazer roupas de peles para Adão e Eva, Deus mostrou seu cuidado e amor. Cada peça era feita com carinho, simbolizando uma nova fase na jornada deles. Assim, no Éden, mesmo após escolhas erradas, o amor e a orientação divina permaneceram, sustentando Adão e Eva em sua aventura mágica. Adão e Eva nos presentearam com uma jornada cheia de encantos e aprendizados. A lição que brilha intensamente nesta história é sobre escolhas e a importância do amor divino, que perdura mesmo diante de nossos erros. Descobrimos que, mesmo em meio às tentações e desafios, o cuidado de Deus prevalece, oferecendo oportunidades de recomeço e crescimento. A união entre Adão e Eva nos lembra que, juntos, podemos enfrentar as reviravoltas da vida. Assim, cada capítulo desta mágica história nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas, a buscar o amor divino em nossas jornadas e a encontrar renovação nos momentos desafiadores. Que a luz dessa lição continue a brilhar em nossos corações, guiando-nos em nossa própria aventura na tapeçaria da vida. Aventureiros! Se vocês curtiram essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais a história de Adão e Eva. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. De Caim e Abel. Fora do Éden, onde cada brisa ainda era uma canção suave e cada flor continuava a ser uma pintura viva, viviam dois irmãos especiais, Caim e Abel. Seus sorrisos iluminavam o mundo, mas as escolhas que fariam moldariam seus destinos. Caim, o irmão mais velho, possuía a força de um leão e trabalhava incansavelmente nos campos que cultivava. Colhia frutas suculentas, cuidava das plantas e transformava a terra árida em jardins exuberantes. Abel, o irmão mais novo, tinha a alma leve como uma brisa. Seus dias eram dedicados às ovelhas, pulando pelos prados, ouvindo as baladas alegres de seus amigos de lã. Num dia especial, a brisa trouxe uma inspiração aos corações dos irmãos. Ambos decidiram presentear Deus com ofertas do coração. Abel escolheu suas ovelhinhas mais macias, selecionando cada uma com um cuidado amoroso que só ele poderia entender. Caim, por sua vez, colheu os frutos mais viçosos, demonstrando sua dedicação através das riquezas da terra. Diante do altar, ofereceram seus presentes com corações sinceros. Deus, observando o coração generoso de Abel, sorriu com ternura. No entanto, Caim, envolto em ciúmes, viu sua oferta rejeitada. Uma sombra escura pairou sobre seu coração. Deus, amoroso, advertiu Caim: escolha fazer o que é certo, e seu coração se alegrará. Ao entardecer, Caim convidou Abel para um passeio. O sol dourado banhava o campo verdejante, mas uma nuvem escura pairava sobre os irmãos. As palavras ásperas voaram como folhas ao vento, e Caim, num momento de cegueira, cometeu um terrível erro. O choro das ovelhas ecoou pelos vales, e Abel, deitado no chão, sentiu a traição do próprio irmão. Deus, ao ver essa tristeza, questionou Caim: onde está seu irmão? Caim, perdido em suas escolhas, respondeu com um coração endurecido: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Deus, entristecido, disse a Caim que suas escolhas tinham consequências. Uma marca foi colocada sobre ele, não como castigo, mas como um lembrete de suas escolhas erradas. Uma marca que o fazia lembrar da importância de se arrepender e buscar o caminho da retidão. Caim, vagando pela terra, carregava o peso de sua decisão. Entre desertos e vales, ele refletia sobre suas ações.
Deus, mesmo diante de erros, ofereceu uma lição de amor e perdão. Fora do Éden, com suas árvores dançantes e riachos murmurantes, o mundo ainda era um testemunho do amor divino. Em suas jornadas individuais, Caim e Abel aprenderam a importância da redenção, da empatia e do perdão. Assim, a história de Caim e Abel continua a ser uma lição mágica de escolhas, perdão e a esperança de que, mesmo quando erramos, o amor divino nos guiará para um caminho melhor. História de Noé e o dilúvio. Há muitos anos, quando a terra era repleta de maravilhas e criaturas extraordinárias, viveu um homem chamado Noé. Noé era notável porque tinha um coração puro, sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Um dia, Deus decidiu confiar a Noé um plano grandioso. Observando o mundo, Deus viu a maldade crescente e as pessoas se desviando dos caminhos do amor e da bondade. No entanto, Deus também reconheceu o coração justo de Noé e escolheu guiá-lo em uma tarefa extraordinária. Construa uma arca, Noé, pois vou enviar um dilúvio para purificar a terra. Noé, confiante na orientação divina, começou a construir a arca. Era uma embarcação colossal, com 3 andares, feita de madeira resistente. Enquanto martelava e pregava, as pessoas ao redor não compreendiam o propósito daquela imensa embarcação e zombavam dele, sem perceberem o significado por trás daquele projeto divino. Dia após dia, Noé e sua família trabalhavam incansavelmente, seguindo as instruções específicas de Deus. Com esforço e fé, prepararam a arca para receber animais de todas as espécies, aves, répteis, mamíferos, um casal de cada. Foi um esforço monumental, mas Noé perseverou, impulsionado pela confiança em Deus. Quando a arca ficou pronta, nuvens escuras começaram a se formar no céu. Deus, fiel à sua palavra, fez chover durante 40 dias e 40 noites. A água subia, envolvendo toda a terra. Noé e sua família estavam seguros na arca, enquanto a criação de Deus era purificada. Dentro da arca, os animais viveram em harmonia, guiados pela luz divina. Noé cuidava deles com amor e gratidão, garantindo que cada ser vivo fosse preservado durante o dilúvio. Foi um tempo de aprendizado e convivência, onde predadores e presas compartilhavam o mesmo espaço, guiados pela mão invisível de Deus. Depois de 40 dias, as águas começaram a baixar. Noé, ansioso por notícias da terra, enviou uma pomba. A pomba voltou com um ramo de oliveira, um sinal claro de que a terra estava novamente pronta para ser habitada. Quando Noé e sua família finalmente saíram da arca, viram um mundo renovado. Deus, em sua infinita misericórdia, fez uma promessa a Noé e à humanidade: nunca mais enviaria um dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris nos céus, cheio de cores e esperança. Noé e sua família começaram a repovoar a terra, agradecendo a Deus por sua fidelidade e amor. O arco-íris tornou-se um símbolo de esperança, lembrando a todos que, mesmo nas tempestades da vida, o amor e a promessa de Deus brilham como cores vivas no céu. E assim, a grande aventura de Noé e o dilúvio ensina-nos sobre a importância da fé, obediência e da promessa divina de renovação. A história da Torre de Babel. Era uma vez, em um tempo distante, onde a Terra era um grande livro cheio de histórias fascinantes, vivia uma comunidade de pessoas que sonhavam em construir algo tão alto quanto o céu. Elas ansiavam por alcançar as estrelas, não apenas com as mãos, mas com um monumento grandioso que as representasse. Essas pessoas decidiram construir uma torre colossal chamada Babel. Era um projeto ambicioso, cheio de esperanças e sonhos que se elevavam mais alto do que qualquer nuvem. A torre deveria tocar o céu, um lugar onde todos pudessem se encontrar, compartilhar histórias e entender uns aos outros. No coração dessa comunidade, havia crianças curiosas, olhos brilhantes e sorrisos cheios de imaginação. Elas ajudavam seus pais, empilhando tijolos com entusiasmo, criando uma tapeçaria de cores e esperanças. A torre era mais do que apenas pedras empilhadas, ou era um sonho compartilhado que unia corações.
À medida que a torre crescia, algo mágico acontecia. As palavras das crianças, cheias de risos e histórias, transformavam-se em cores vibrantes que subiam pelas paredes da Babel. Cada bloco de construção continha a essência de uma história única, e a torre era uma sinfonia de línguas, uma verdadeira tapeçaria de sons e cores. No entanto, algo estava prestes a mudar. Deus, que observava com carinho o esforço e a colaboração do povo, percebeu que a torre estava se tornando um símbolo de orgulho e desejo de se igualar a ele. As pessoas, movidas por ambições desmedidas, estavam se afastando da simplicidade e da unidade que Deus havia planejado para elas. Para ensinar uma lição sobre humildade e compreensão, Deus decidiu fazer algo extraordinário. Ele misturou as palavras das pessoas, de maneira que ninguém mais conseguisse entender o que o outro dizia. O que antes era uma sinfonia harmoniosa de línguas se transformou em um enigma confuso, onde as palavras se embaralhavam como peças de quebra-cabeça fora do lugar. As crianças, que antes riam e brincavam juntas, agora olhavam umas para as outras com confusão nos olhos. A torre, que era um espetáculo de cores e histórias, tornou-se um monumento silencioso, com cada bloco representando uma história isolada, sem conexão. A confusão gerada pelas línguas misturadas foi uma lição poderosa. As pessoas perceberam que, mesmo com a torre majestosa, haviam perdido a verdadeira essência da comunicação, a compreensão mútua e a empatia. As crianças, com olhares tristes, seguravam tijolos cheios de histórias que ninguém mais conseguia entender. Ao testemunharem as consequências de suas ambições desmedidas, as pessoas decidiram descer da torre e se dispersar pelo mundo. A partir desse dia, as línguas diversas tornaram-se uma bênção e um desafio, uma oportunidade para aprender a valorizar as diferenças e construir pontes de compreensão. A história de Abrão no Egito. Há muitas luas atrás, numa terra cheia de segredos e promessas, vivia um homem chamado Abrão. Ele não era um homem comum, ou era alguém escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Num dia que parecia como qualquer outro, Deus falou com Abrão: "Deixe sua terra, sua família e vá para uma terra que eu mostrarei. Farei de você uma grande nação." A voz de Deus, suave como o sussurro do vento, ressoou no coração de Abrão. Ele reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e começou uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história. Cada passo de Abrão era uma nota em uma canção divina, uma melodia de confiança e fé. A terra prometida, Canaã, estava além do horizonte, e as estrelas noturnas tornaram-se guias divinas para Abrão. Cada estrela era uma promessa, uma luz brilhante no céu escuro, iluminando a estrada incerta à frente. A fé de Abrão era como um farol que cortava a escuridão da noite. Ao chegarem em Canaã, Deus renovou sua promessa a Abrão, prometendo-lhe a terra para a qual tinham se dirigido. Abrão, cheio de gratidão, construiu altares de adoração, transformando pedras em testemunhas de sua devoção. Ele era um artista esculpindo em pedra sua fé e esperança. No entanto, a fome apertou a terra, e a sobrevivência levou Abrão e sua família a uma jornada para o Egito. Lá, temendo pela segurança de Sarai, Abrão instruiu-a a dizer que era sua irmã. As palavras foram como máscaras, escondendo verdades dolorosas. As mentiras, como sombras escuras, pairavam sobre a jornada deles. A entrada no Egito foi como atravessar um portal para um novo mundo. A riqueza do Egito os envolveu, mas a beleza de Sarai atraiu olhares curiosos. Deus, que vê além das aparências, enviou pragas ao faraó e sua casa. Sarai, uma estrela brilhante em meio à confusão, foi devolvida a Abrão, e eles deixaram o Egito com riquezas inesperadas. O retorno a Canaã trouxe prosperidade, mas também desafios. A riqueza de Abrão e Ló gerou tensões entre seus pastores. Abrão, como um pacificador sábio, sugeriu que se separassem para evitar conflitos. Ló escolheu as planícies de Sodoma, enquanto Abrão permaneceu nas montanhas, um leão solitário em seu domínio. Numa noite escura, sob o manto estrelado, Deus apareceu a Abrão.
As estrelas, testemunhas silenciosas, tornaram-se mensageiras divinas. Deus renovou a promessa feita a Abrão, prometendo-lhe descendência tão numerosa quanto as estrelas. A fé de Abrão era agora uma constelação brilhante, um mapa celestial de esperança. Deus, para selar a aliança, guiou Abrão numa cerimônia única. A aliança com Abrão era mais que um contrato, ou era uma promessa divina de Deus a Abrão, uma promessa que perduraria através das eras. O resgate de Ló. Era uma época em que o brilho das estrelas contava histórias nos céus, e Abrão, homem de fé, vivia numa terra de promessas e desafios. Próximo a Sodoma, cidade onde as sombras da maldade se estendiam como teias escuras, morava Ló, sobrinho de Abrão. Então, como um estrondo de trovão distante, a notícia se espalhou: uma guerra entre 4 reis e 5, uma batalha que faria a terra tremer. O rei de Sodoma, com seus aliados, enfrentou os reis do Oriente. Mas a guerra foi implacável, e Sodoma, com Ló em seu interior, foi derrotada. Ló, agora prisioneiro, estava à mercê do inimigo. A notícia chegou aos ouvidos de Abrão, e sua reação foi como o despertar de um herói adormecido. Convocou 318 homens, cada um escolhido como uma estrela no vasto céu. Abrão, com o coração pulsando coragem, partiu para resgatar seu sobrinho, como um cometa cortando o céu noturno. Abrão, estrategista astuto, lançou um ataque surpresa sob a luz prateada da lua. Seus homens, como constelações surgindo no escuro, pegaram os inimigos desprevenidos. A vitória, como um sol ascendendo, começou a dissipar a escuridão. Ló, agora livre, correu para os braços de Abrão. A alegria e a gratidão brilhavam em seus olhos como estrelas. Os reféns foram libertos, os despojos da guerra recuperados. Abrão, como um pastor guia seu rebanho, conduziu-os de volta à segurança, como um farol de esperança na noite escura. Então, como um sinal divino, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, apareceu. Seu nome era como uma canção que acaricia os ouvidos, e seus títulos, Rei da Justiça e Rei da Paz, eram como perfumes celestiais. Ele trouxe pão e vinho, uma oferenda de bênçãos que pairavam no ar como a doce fragrância de flores noturnas. Melquisedeque abençoou Abrão, reconhecendo o Deus Altíssimo como a fonte da vitória. Abrão, humildemente, como um broto curvando-se à luz do sol, ofereceu a Melquisedeque uma 10ª dos despojos. Esse encontro, como constelações alinhando-se nos céus, selou uma conexão divina, uma aliança entre 2 peregrinos da fé. A noite após a batalha foi como um manto estrelado estendido sobre o acampamento de Abrão. Os homens, exaustos, contavam histórias ao redor das fogueiras, enquanto a lua, como uma lâmpada divina, iluminava o campo de heróis cansados. Abrão, olhando para o firmamento, sentiu o peso da responsabilidade, como se cada estrela fosse um lembrete de sua missão divina. Ao amanhecer, o sol nasceu como um artista pintando o céu de tons dourados e alaranjados. O campo de batalha, agora silencioso, era um testemunho da bravura de homens que ousaram desafiar as sombras. Abrão, em pé diante do horizonte colorido, sentiu um calor em seu coração, como se o sol fosse a luz de Deus, aplaudindo sua coragem. A jornada de Abrão, agora enriquecida com essa épica vitória, continuava como um rio que flui para destinos desconhecidos. As estrelas, as mesmas que guiaram seus passos, agora pareciam sorrir com um brilho especial, como se cada uma fosse um testemunho celestial da jornada extraordinária de um homem chamado Abrão. E assim, ele seguiu adiante, guiado por estrelas que não apenas brilhavam no céu, mas que agora também reluziam dentro de seu próprio coração. A aventura brilhante de Ismael. Numa terra mágica onde as dunas cochichavam segredos para o vento, vivia um homem bondoso chamado Abrão, cujo coração era um mapa estrelado de sonhos. Toda noite, ele se debruçava sobre as areias, esperando pela promessa divina de ter uma família tão vasta quanto o céu de estrelas brilhantes. A vida, no entanto,
parecia um deserto, e Sarai, sua esposa, uma delicada flor perdida no meio da aridez, ansiava por filhos, mas a esperança desvanecia como miragens no horizonte. Numa noite encantada, Deus visitou Abrão em sonhos, sussurrando palavras de luz e promessas celestiais. Sua descendência será como as estrelas do céu. Essa promessa, como uma canção de ninar cósmica, embalava o coração de Abrão. Contudo, Sarai, sentindo o peso da infertilidade, imaginou uma solução humana. Agar, a fiel serva do lar, poderia ser a ponte para essa promessa. Agar, uma estrela cadente da servidão, acolheu a ideia com humildade. Seu ventre, como um solo fértil ansioso por brotos, floresceu com a semente. Nasceu Ismael, uma luz no deserto da ansiedade. No entanto, a harmonia celestial no lar de Abrão e Sarai se turvou quando a sombra da rivalidade entre Sarai e Agar eclipsou a lua do entendimento. Em um dia repleto de lágrimas e suspiros, Agar, sentindo-se como uma brisa solitária no deserto, buscou refúgio nas vastidões arenosas. Um anjo do Senhor, como um raio de sol suave, encontrou-a junto a uma fonte. Palavras amorosas, como uma melodia celestial, acalmaram a alma de Agar. Retorne e abrace Sarai. Sua descendência será como as estrelas do céu. A promessa, como uma bússola celeste, realinhou o destino de Agar. Ismael, nascido sob o manto estrelado do deserto, cresceu como um broto resiliente entre as dunas. Seus olhos, como estrelas curiosas, testemunhavam as tensões no acampamento. No entanto, seu riso, como um riacho que serpenteia pelo deserto, trouxe uma suavidade ao coração de Abrão. Glória da aliança de Deus com Abraão. Num cantinho especial, onde as estrelas eram como lanternas mágicas no céu noturno, viveu um homem chamado Abrão e sua querida esposa, Sarai. Eles eram como duas estrelas cintilantes em meio à escuridão, compartilhando os sonhos de uma vida repleta de alegria e aventura. Certa noite, quando o céu estava especialmente iluminado, Deus apareceu para Abrão em um sonho. Sua voz era suave como o sussurro do vento nas árvores e brilhava como o mais reluzente dos astros. Abrão, ele disse com ternura, de agora em diante, você será chamado de Abraão, que significa o pai de uma multidão. Abraão sentiu uma onda de emoção percorrer seu ser, como se o universo inteiro estivesse sorrindo para ele naquele momento. Ele abraçou Sarai com força, compartilhando a notícia emocionante. Juntos, eles sonharam com o dia em que sua família seria tão vasta quanto o céu estrelado acima deles. Mas a jornada de Abraão e Sarai estava apenas começando. Deus tinha uma promessa ainda maior reservada para eles. E quanto a você, Sarai, continuou Deus, você não será mais chamada de Sarai, mas de Sara, que significa princesa. E eu te prometo que você terá um filho, um menininho tão especial quanto uma estrela cadente no céu. As lágrimas de alegria inundaram os olhos de Sara ao ouvir essas palavras. Ela abraçou Abraão com ternura, sentindo-se abençoada por fazer parte de um milagre tão grandioso. Juntos, eles se apegaram à promessa divina, deixando seus corações serem inundados pela esperança e pela expectativa do que o futuro reservava. Mas a promessa de Deus veio com um sinal especial. Ele pediu a Abraão que todos os homens e meninos de sua família fossem circuncidados como um sinal de aliança entre eles. Abraão sentiu um misto de emoções ao realizar esse ato, mas ele sabia que era parte de algo grandioso, um testemunho de sua fé e compromisso com Deus. Sara, por sua vez, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança enquanto aguardava o cumprimento da promessa divina. Cada dia era uma jornada de fé e confiança, sabendo que o milagre prometido estava cada vez mais próximo. E assim, com corações cheios de fé e esperança, Abraão, Sara e sua família embarcaram nessa nova jornada. Eles sabiam que o caminho à frente poderia ser cheio de desafios, mas também de bênçãos e milagres, como as estrelas que brilham mesmo nas noites mais escuras. E você, pequeno aventureiro, também pode sentir essa emoção especial de confiar nos sonhos e promessas que o destino reserva para você.
Assim como Abraão e Sara, lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma luz brilhante de esperança guiando o seu caminho. Que essa história de fé e coragem inspire você a enfrentar seus próprios desafios com confiança e determinação, sabendo que um novo amanhecer sempre está por vir. Ao acompanhar a jornada de Abraão, Sara e sua família, aprendemos que a fé, a esperança e o amor são poderosos aliados em nossa própria jornada pela vida. Assim como Abraão e Sara confiaram nas promessas de Deus e perseveraram mesmo diante dos desafios, também podemos enfrentar nossas próprias dificuldades com coragem e determinação. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Há muito tempo, numa terra onde o sol brilhava forte e o céu era tão azul quanto os olhos de uma criança, vivia um homem chamado Abraão. Ele morava em uma tenda com sua esposa Sara, que sonhava em ser mãe desde que se lembrava. Abraão e Sara eram como duas flores no deserto, esperando pela chuva para florescerem. Eles viviam numa terra cheia de promessas e mistérios, onde os ventos sussurravam segredos e as estrelas contavam histórias antigas. Um dia, enquanto Abraão estava descansando à sombra de uma grande árvore, ele viu 3 viajantes se aproximando. Com o coração cheio de bondade, Abraão correu para recebê-los e convidou-os para descansar e se alimentar sob sua tenda. Os viajantes aceitaram com gratidão, e Abraão e Sara começaram a preparar uma refeição especial para eles. Enquanto Abraão e Sara trabalhavam, um dos viajantes se aproximou e revelou ser o próprio Deus. Abraão e Sara ficaram maravilhados e emocionados por receberem uma visita tão especial. Deus compartilhou uma notícia incrível com Abraão. Sara, mesmo sendo mais velha, teria um filho. Ao ouvir isso, Sara, que estava ouvindo atrás da tenda, deixou escapar uma risada de surpresa. Ela não podia acreditar que teria um bebê na sua idade. Mas Deus, com um sorriso amoroso, assegurou a Sara que isso era verdade e que nada é impossível para ele. O coração de Sara transbordava de alegria e gratidão por essa promessa tão especial, e ela mal podia esperar para ver seu sonho se tornar realidade. Enquanto isso, Deus revelou a Abraão seus planos de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade. Abraão sentiu uma tristeza profunda ao ouvir isso e, movido por compaixão, começou a negociar com Deus para salvar as cidades. Com coragem e bondade, Abraão perguntou a Deus se ele pouparia a cidade se houvesse 50 pessoas justas nelas. Deus concordou em poupar as cidades por amor aos justos. Abraão, preocupado, continuou a negociar, pedindo a Deus para poupar as cidades por causa de um número cada vez menor de pessoas boas. Ele perguntou se Deus salvaria as cidades por causa de 45 justos, depois 40, 30, 20, finalmente, apenas 10 pessoas justas. E em cada pedido, Deus concordou em poupar as cidades, mostrando sua compaixão e misericórdia. Mas, infelizmente, não havia nem mesmo 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra. Apesar disso, Deus, em sua infinita bondade, enviou 2 anjos para procurar os justos e não destruir as cidades. Destruição de Sodoma e Gomorra. Há muito tempo, nas cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra, a maldade reinava como uma sombra escura sobre a vida das pessoas. As ruas estavam repletas de tumulto e violência, onde cada um buscava apenas seu próprio interesse, sem se importar com o bem-estar dos outros. Os líderes das cidades eram corruptos e gananciosos, explorando os mais fracos e oprimindo aqueles que não podiam se defender. A injustiça estava em toda parte, e a bondade era uma raridade entre os habitantes dessas terras. Ló, um homem justo e temente a Deus, vivia com sua família em meio a essa atmosfera de depravação. Ele sentia o peso da maldade ao seu redor, mas permanecia firme em sua fé, buscando viver de acordo com os mandamentos de Deus. Ló frequentemente se encontrava em conflito com seus vizinhos, que zombavam de sua retidão e o ridicularizavam por sua devoção a Deus. Um dia, enquanto Ló estava sentado à porta de sua casa, 2 anjos enviados por Deus chegaram às cidades. Eles vieram para investigar a extensão da maldade em Sodoma e Gomorra e decidir o destino das cidades.
Ló, reconhecendo a natureza divina dos estrangeiros, os convidou para entrar em sua casa e descansar. Ele os recebeu calorosamente, oferecendo-lhes comida e abrigo em meio à hostilidade que reinava do lado de fora. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, uma multidão de homens perversos cercou a casa e exigiu que os estrangeiros fossem entregues a eles para que fossem feitas coisas horríveis com os anjos. Ló, horrorizado com a crueldade dos homens, implorou por sua misericórdia e tentou proteger os anjos. Ele enfrentou a multidão com coragem, sabendo que estava arriscando sua própria vida para salvar seus hóspedes. Os anjos então revelaram a Ló o plano de Deus para destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua grande maldade. Eles instruíram Ló a levar sua família para longe das cidades antes que fosse tarde demais. Ló, compreendendo a urgência da situação, correu para avisar seus genros e suas noras, mas eles não acreditaram em suas palavras e zombaram dele, recusando-se a deixar para trás suas vidas de luxo e conforto. Com o coração pesado, Ló e sua família começaram sua jornada de fuga. Em meio ao desespero, eles clamavam a Deus por proteção e orientação, confiando que ele os conduziria para um lugar seguro. Enquanto fugiam, os anjos advertiram a Ló e sua família para não olharem para trás, mas a esposa de Ló, incapaz de resistir à tentação, desobedeceu e olhou para trás. Ela imediatamente se transformou em uma estátua de sal, um testemunho silencioso da terrível punição para aqueles que desobedecem à vontade de Deus. Ló e suas filhas continuaram correndo, com o coração pesado pela perda de sua mãe, mas determinados a encontrar um lugar seguro para recomeçar suas vidas. Eles finalmente encontraram refúgio em uma pequena cidade nas montanhas, onde se refugiaram e reconstruíram suas vidas com humildade e gratidão pela proteção divina que os acompanhou durante toda a jornada. Depois de um tempo, enquanto olhavam para trás, viram a terrível destruição que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Apesar da tristeza pela perda das cidades e das pessoas que ali habitavam, Ló e suas filhas reconheceram a justiça de Deus em punir a maldade e agradeceram por sua proteção e misericórdia, sabendo que Ele sempre guiará os justos em meio às tribulações da vida. De Abraão e Abimeleque. Houve um tempo em que Abraão, o grande patriarca, vagava pela terra com sua amada esposa, Sara. Eles viajavam juntos, confiando na proteção divina em sua jornada. Porém, ao chegarem a Gerar, uma terra estrangeira, Abraão começou a sentir medo. Ele sabia que, por ser tão bela, Sara poderia despertar a cobiça dos homens da região. Abraão, preocupado com a segurança de sua esposa, disse a ela: "Você é tão bonita que as pessoas desta terra podem querer me matar para ficar com você." Sara, confiante no amor e na proteção de Abraão, sorriu e continuou a jornada ao lado de seu amado marido. Mas seus temores logo se mostraram verdadeiros quando, ao chegar a Gerar, Abraão foi abordado pelo rei local, Abimeleque. Abimeleque ficou impressionado com a beleza de Sara e, sem saber que ela era esposa de Abraão, decidiu tomá-la como sua própria esposa. Abraão, temendo pela vida, decidiu ocultar a verdade sobre Sara. Ele disse a Abimeleque que Sara era sua irmã, não sua esposa. Abimeleque, sem saber da verdade, levou Sara para seu palácio, pensando que ela era uma mulher solteira. Enquanto isso, Sara, confusa e preocupada com seu destino, sentia-se presa em uma teia de mentiras. Ela se perguntava o que seria de sua vida se Abimeleque descobrisse a verdade sobre sua identidade. Enquanto isso, Abimeleque começou a sentir um desconforto em sua consciência. Ele teve um sonho onde Deus o advertia sobre o perigo que ele havia colocado sobre si mesmo ao tomar a esposa de outro homem. Abimeleque, temendo a ira divina, imediatamente devolveu Sara a Abraão e pediu desculpas pelo erro. Abraão, aliviado por escapar ileso, agradeceu a Deus por sua proteção e misericórdia. Ele e Sara partiram de Gerar, levando consigo as bênçãos e a promessa de Deus para sua descendência. Glória do nascimento de Isaque. Houve um tempo em que o deserto estava vivo com a promessa de uma nova vida. Isaque, o filho tão esperado de Abraão e Sara, trouxe uma nova luz ao mundo árido e uma alegria indescritível aos corações de seus pais. Cada
Cada risada dele ecoava como música celestial aos ouvidos deles, enchendo suas vidas de felicidade e gratidão. Mas essa alegria também trouxe desafios inesperados. Ismael, o filho mais velho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara, começou a sentir ciúmes da atenção dada ao novo irmãozinho. Seu coração se encheu de amargura e ressentimento, e ele começou a zombar do pequeno Isaque, causando dor ao coração de Sara. Sara, preocupada com a segurança de seu filho e com a harmonia de sua família, foi até Abraão com um pedido angustiado. Ela sabia que algo precisava ser feito para proteger Isaque e garantir o futuro da família. Abraão, dividido entre seu amor por Ismael e sua responsabilidade como pai, buscou orientação em Deus. Após uma noite de oração e reflexão, Abraão tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele confiou na promessa de Deus de proteger e abençoar Ismael, mesmo que isso significasse enviá-lo para longe. Com o coração pesado, ele levou Agar e Ismael ao deserto, confiando que Deus estaria com eles em sua jornada. Agar, carregando seu filho nos braços, sentiu uma mistura de emoções enquanto caminhava pelo deserto árido. Ela estava triste por deixar para trás o único lar que conhecia, mas também esperançosa quanto ao futuro incerto. Ela confiou na providência divina para guiá-los e protegê-los em sua jornada. Enquanto isso, em casa, Isaque crescia forte e saudável, trazendo alegria e risos para a família de Abraão e Sara. Seu nascimento foi um lembrete do poder e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Eles celebraram cada sorriso de Isaque como um lembrete do amor e da graça de Deus em suas vidas. No deserto, Agar e Ismael enfrentaram muitas dificuldades. A água era escassa e o calor do sol era implacável. Agar, preocupada com o bem-estar de seu filho, implorou a Deus por ajuda. Foi então que um anjo do Senhor apareceu para ela, prometendo proteção e uma grande nação para Ismael. Com o coração cheio de gratidão, Agar encontrou forças para continuar sua jornada. Ela confiou na promessa do anjo e sabia que Deus estava cuidando deles, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles vagaram pelo deserto, enfrentando desafios e provações, mas sempre mantendo sua fé em Deus. O teste de Abraão. Houve um tempo em que o céu e a terra se uniram em uma prova de fé e coragem. Abraão, um homem justo e temente a Deus, enfrentou uma das provações mais difíceis de sua vida, uma jornada que testaria sua fé até o limite. Esta é a história da provação de Abraão, um conto de amor, sacrifício e confiança inabalável em Deus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão. Com o coração cheio de reverência, Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então Deus lhe disse: Toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão ficou atordoado com a revelação. Seu filho, seu amado Isaque, era a promessa de Deus, o filho da promessa que havia sido tão esperado. Como poderia Deus pedir que ele sacrificasse seu próprio filho? Mas Abraão não questionou a vontade de Deus. Ele confiou plenamente em seu plano, mesmo que não entendesse completamente. Então, pela manhã seguinte, Abraão preparou tudo para a jornada. Ele cortou lenha para o holocausto, preparou o jumento e chamou 2 de seus servos para acompanhá-los. Com o coração pesado, mas determinado a obedecer a Deus, Abraão partiu com Isaque em direção à terra de Moriá. Enquanto caminhavam juntos, Isaque, inocente e curioso, perguntou a seu pai: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão doeu ao ouvir as palavras de seu filho, mas ele respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Chegando ao lugar designado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Então, com lágrimas nos olhos e uma dor indescritível no coração, ele amarrou seu amado filho Isaque e o colocou sobre o altar. Com mãos trêmulas, ele ergueu a faca para cumprir o mandamento de Deus. Mas no último momento,
Quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor clamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ele pegou o cordeiro e o ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. E ali, naquele monte sagrado, Deus renovou sua aliança com Abraão, abençoando-o abundantemente e prometendo multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. Tem um cantinho especial do mundo, onde as árvores dançam ao ritmo do vento e os pássaros cantam canções de alegria. Vivia uma mulher extraordinária chamada Sara. Ela era a esposa de Abraão, um homem justo e temente a Deus, e juntos compartilhavam uma história de amor que atravessava os tempos. Sara era como uma flor rara em meio a um jardim, sua beleza irradiava luz por onde passava, e sua bondade tocava os corações daqueles que a conheciam. Ela e Abraão eram como duas metades de uma mesma alma, inseparáveis e unidos pelo amor e pela fé. Mas, como todas as histórias, a de Sara e Abraão também tinha seus momentos de tristeza e despedida. Um dia, após muitos anos juntos, Sara adoeceu e sentiu que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Ela estava cercada pelo amor de sua família, mas seu coração sabia que era hora de partir para um lugar melhor, preparado por Deus. Ao perceber que sua amada esposa estava partindo, Abraão sentiu uma dor profunda em seu peito. Ele havia compartilhado tantas alegrias e tristezas com Sara, e agora teria que enfrentar a dor da despedida. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto segurava a mão de sua esposa querida, sabendo que teria que deixá-la partir. Os dias que se seguiram foram repletos de tristeza e saudade. Abraão e sua família choraram a perda de Sara, lembrando-se dos momentos felizes que haviam compartilhado juntos. Com o coração pesado, Abraão preparou o sepultamento de sua esposa querida. Ele envolveu o corpo de Sara em linho fino e a colocou com carinho na caverna, ao lado dos antepassados de sua família. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, ele sussurrou palavras de despedida e agradeceu a Deus pela dádiva de ter tido Sara em sua vida. Ele se dirigiu aos filhos de Et, os habitantes da terra, e pediu permissão para adquirir um pedaço de terra para sepultar Sara. Com gentileza e respeito, ele negociou a compra da caverna de Macpela, um lugar sagrado onde Sara poderia descansar em paz. Abraão sabia que aquele local seria o refúgio perfeito para sua amada esposa, mas também entendia que teria que negociar com habilidade para obter o terreno desejado. Ele se encontrou com os líderes da comunidade, compartilhando suas intenções e expressando sua profunda reverência pelo local sagrado. Os líderes, por sua vez, reconhecendo a integridade e a generosidade de Abraão, concordaram em vender a caverna de Macpela a ele. No entanto, sabiam do valor sentimental da terra e, portanto, estabeleceram um preço justo pelo terreno. Abraão aceitou as condições com humildade, entendendo a importância de garantir um local de descanso digno para Sara. Assim, a negociação chegou a um acordo, e Abraão adquiriu a caverna de Macpela para sepultar sua amada esposa. Ele sentiu um misto de alívio e gratidão ao garantir um local sagrado onde Sara seria honrada e lembrada para sempre. Cada pedra da caverna parecia contar a história de seu amor eterno, e Abraão sentiu-se abençoado por poder proporcionar a Sara um último lar tão especial. E assim, Sara foi sepultada na caverna de Macpela, onde sua memória seria honrada para sempre. Sua partida deixou um vazio no coração de Abraão e de sua família, mas eles sabiam que sua luz continuaria brilhando eternamente nos céus, como uma estrela guia a iluminar o caminho daqueles que amavam. Enquanto Abraão e sua família lamentavam a perda de Sara, eles sabiam que precisavam encontrar forças para seguir em frente. Abraão era um homem de fé inabalável, e ele confiava que Deus o sustentaria mesmo nos momentos mais difíceis. Ele olhava para o céu estrelado e encontrava consolo na certeza de que Sara estava agora em paz. Nos dias que se seguiram, Abraão continuou a cuidar de sua família com amor e dedicação.
Ele protegia e orientava seu filho, ensinando-lhe os valores e princípios que Sara tanto prezava. Cada gesto de bondade e cada palavra de sabedoria eram como homenagens silenciosas à memória de sua amada esposa. Com o passar do tempo, a dor da perda se transformou em lembranças doces e reconfortantes. Abraão e sua família guardavam com carinho as memórias de Sara, celebrando sua vida e seu legado de amor e bondade. E assim, a história de Sara e Abraão continuou a inspirar gerações futuras, lembrando a todos nós da importância de valorizar aqueles que amamos e de viver cada dia com gratidão e generosidade. História de Isaac e Rebeca. Havia um tempo em que o mundo era diferente, onde as histórias se desdobravam como páginas de um livro encantado. E nesta época, viveu um homem chamado Abraão, cuja jornada foi marcada por fé, amor e grandes aventuras. Isaac, filho de Abraão e Sara, era um jovem gentil e sonhador. Ele cresceu sob os ensinamentos de seus pais, aprendendo sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Apesar de ser um homem de poucas palavras, Isaac tinha um coração cheio de amor e esperança, e ansiava por encontrar uma companheira para compartilhar sua vida. Um dia, Abraão, já idoso, chamou seu servo mais leal e confiou-lhe uma missão especial. Ele pediu ao servo que fosse à sua terra natal e encontrasse uma esposa para Isaac entre seus parentes. O servo, obediente e determinado, partiu em sua jornada com uma promessa de Deus em seu coração. Ele guiaria o caminho e garantiria o sucesso da missão. Enquanto isso, em uma distante cidade de Mesopotâmia, vivia uma jovem chamada Rebeca. Ela era uma bela donzela, conhecida por sua gentileza e generosidade. Rebeca, como Isaac, era uma pessoa de fé, e suas orações eram como flores perfumadas que subiam aos céus. Ela sonhava em encontrar um amor verdadeiro, alguém que compartilhasse sua devoção a Deus e ajudasse a cumprir seu propósito na vida. Um dia, enquanto buscava água no poço da cidade, Rebeca foi abordada pelo servo de Abraão. Ele a viu e soube imediatamente que ela era a resposta às suas orações. Com humildade e reverência, o servo pediu a Rebeca que lhe desse de beber, e ela, sem hesitar, atendeu ao seu pedido com bondade e generosidade. O servo, percebendo a mão de Deus guiando seus passos, agradeceu a Rebeca por sua gentileza e pediu-lhe que lhe permitisse passar a noite em sua casa. Rebeca, confiando na orientação divina, concordou prontamente e ofereceu ao servo e seus camelos hospitalidade e conforto. Enquanto isso, em Canaã, Isaac aguardava ansiosamente o retorno do servo, confiante de que Deus providenciaria uma esposa digna para ele. Ele passava seus dias em oração, pedindo a orientação divina e aguardando com esperança o cumprimento das promessas de Deus. Na manhã seguinte, o servo preparou-se para partir de volta à terra de Canaã, levando consigo Rebeca como prometido. Os pais de Rebeca, tocados pela providência divina e pela gentileza do servo, deram sua bênção à união e despediram-se com amor de sua filha, confiantes de que ela seria feliz ao lado de Isaac. Ao chegar em Canaã, Rebeca foi recebida de braços abertos por Isaac e sua família. Os dois se encontraram pela primeira vez e sentiram uma conexão instantânea, sabendo que Deus os havia unido para sempre. Em um momento de profunda gratidão e alegria, Isaac e Rebeca celebraram seu casamento, selando sua união diante de Deus e dos homens. E assim, Isaac e Rebeca começaram sua jornada juntos, construindo uma vida de amor, fé e compromisso mútuo. Eles enfrentaram desafios e adversidades, mas sempre permaneceram unidos, apoiados pela presença amorosa de Deus em suas vidas. Com o passar dos anos, sua família cresceu em amor e harmonia. Eles ensinaram a seus filhos os caminhos do Senhor, compartilhando com eles a mesma fé e devoção que os uniu desde o início da morte de Abraão. Era uma época em que o sol dourava os campos de Canaã, e o vento soprava suavemente entre as tendas dos nômades. Abraão, o grande patriarca, já era um homem de idade avançada, e seu rosto estava marcado pelas rugas do tempo. Mas seu coração ainda transbordava de fé e gratidão pelo Deus que o havia guiado em todas as suas jornadas.
Abraão vivia em paz na terra que Deus lhe havia prometido, rodeado por sua amada família e seus fiéis servos. Sua esposa Sara já havia partido para a eternidade, mas ele teve outra esposa e filhos que compartilhavam sua vida e seu lar. Entre eles estava Quetura, a esposa que veio após Sara, e os filhos que tiveram juntos. Os dias finais de Abraão foram marcados por uma sensação de paz e serenidade, pois ele sabia que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Ele reuniu seus entes queridos ao seu redor e compartilhou com eles suas últimas palavras de sabedoria e amor. Abraão relembrou os muitos milagres e bênçãos que Deus havia derramado sobre ele ao longo dos anos, e expressou sua profunda gratidão por tudo que havia recebido. Isaque, o filho prometido, estava ao lado de seu pai, segurando sua mão com carinho e respeito. Ele sentia o peso da responsabilidade que recairia sobre seus ombros quando seu pai partisse, mas também sentia a presença reconfortante de Deus ao seu lado. Abraão tinha outros filhos, que embora não fossem os escolhidos para dar continuidade à promessa de Deus, estavam presentes e o amavam profundamente. Já fazia algum tempo que Abraão pediu a seu servo mais leal que encontrasse uma esposa para Isaque entre seus parentes. Ele queria garantir que seu filho continuasse a linhagem da promessa, e confiava em Deus para providenciar uma esposa digna para ele. O servo, obediente ao seu mestre e confiante na orientação divina, partiu em sua jornada com uma promessa no coração e uma oração nos lábios. E assim, Abraão partiu desta vida, deixando para trás um legado de fé e devoção que ecoaria através das gerações. Seu sepultamento foi como uma despedida tranquila e serena, uma homenagem à vida de um homem que viveu em comunhão com Deus e que deixou um impacto duradouro no mundo. Ele foi sepultado na caverna de Macpela, que havia comprado para servir como túmulo de sua família. Embora Abraão tenha partido, sua memória e seu exemplo viveriam para sempre nos corações daqueles que o amavam. Seu legado de fé, coragem e confiança em Deus continuaria a inspirar e orientar seu povo através dos tempos, lembrando-os de que, assim como Abraão, eles também eram filhos amados de Deus, destinados a cumprir grandes propósitos em sua obra. E assim, a história de Abraão nos ensina que, mesmo diante da morte, podemos encontrar paz e esperança na presença de Deus. Assim como Abraão confiou em Deus para guiá-lo em sua jornada, nós também podemos confiar em seu amor e providência em todas as circunstâncias da vida. Que possamos nos lembrar sempre do exemplo de Abraão e seguir seus passos de fé e devoção, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos, mesmo na hora da partida para a eternidade. A história de Isaque e Abimeleque. Isaque, seguindo os passos de seu pai Abraão, estabelece-se na terra dos filisteus. No entanto, ao contrário de seu pai, ele se depara com uma região assolada pela seca, onde a escassez de água é uma realidade implacável. Em meio a essa adversidade, Isaque recorre à sua fé e decide permanecer na terra, confiando que Deus proverá para ele e sua família. Enquanto Isaque enfrenta os desafios da seca, ele tem um encontro crucial com Abimeleque, rei dos filisteus. Durante essa conversa, Isaque fala a Abimeleque que sua esposa, Rebeca, era sua irmã. Mas depois Abimeleque descobriu que Rebeca era na verdade sua esposa. Essa revelação desperta a preocupação de Abimeleque, que teme estar em desacordo com os preceitos divinos. No entanto, Isaque explica que essa decisão foi tomada para proteger a segurança de ambos em terras estrangeiras. Para evitar que uma maldição caísse sobre seu povo, Abimeleque disse ao seu povo que ninguém deveria fazer mal a Isaque e a sua esposa. Apesar da tensão inicial, Isaque e Abimeleque chegam a um acordo de paz que beneficia ambas as partes. Isaque concorda em manter a paz com os filisteus, e Abimeleque reconhece a bênção de Deus sobre Isaque e sua família. Esse acordo é selado com um pacto de amizade e respeito mútuo, demonstrando a importância da diplomacia e da reconciliação mesmo em meio a diferenças e desafios. Ao longo da história, testemunhamos as conversas profundas e as negociações delicadas entre Isaque e Abimeleque, que revelam não apenas a coragem e a sabedoria de Isaque, mas também sua compreensão dos princípios divinos de justiça e misericórdia.
Mesmo diante das adversidades, Isaac demonstra uma confiança inabalável em Deus e um compromisso com a paz e a reconciliação. No final, vemos Isaac emergir como um exemplo de fé e liderança, cujas ações inspiram não apenas sua própria comunidade, mas também os povos ao seu redor. Sua história nos lembra da importância de confiar em Deus em meio às tempestades da vida e de buscar a paz e a harmonia mesmo em situações desafiadoras. Que possamos seguir o exemplo de Isaac, confiando na orientação divina e buscando a paz em todos os nossos relacionamentos e circunstâncias. No desenrolar da história, Isaac, determinado a manter a paz e a segurança para sua família, continua a enfrentar os desafios da seca com coragem e perseverança. Ele lidera seus servos na busca por fontes de água, cavando poços nas terras áridas dos filisteus. Cada poço escavado representa uma batalha pela sobrevivência e uma prova da determinação de Isaac em garantir o bem-estar de sua família e de seu povo. No entanto, mesmo diante de seus esforços incansáveis, Isaac enfrenta a oposição dos filisteus, que reivindicam os poços como sua própria propriedade. Essa disputa desencadeia conflitos e tensões entre Isaac e os habitantes locais, tornando ainda mais desafiadora a busca por água e recursos vitais. Apesar das dificuldades, Isaac mantém sua postura pacífica e busca soluções que promovam a harmonia e a convivência pacífica entre os povos. Em meio aos conflitos e negociações, Isaac encontra forças em sua fé e confiança em Deus. Ele se volta para o Senhor em oração, buscando orientação e sabedoria para lidar com os desafios que enfrenta. Sua comunhão com Deus fortalece sua determinação e o capacita a perseverar diante das adversidades, renovando sua esperança e confiança em um futuro melhor para sua família e sua comunidade. Finalmente, após inúmeras negociações e esforços para manter a paz, Isaac e Abimeleque chegam a um acordo que põe fim aos conflitos e estabelece a paz entre seus povos. Esse momento de reconciliação e entendimento mútuo é celebrado com a construção de um altar dedicado ao Senhor, simbolizando o compromisso de ambos os líderes com a paz e a justiça. História de quando Esaú vendeu a primogenitura. Há muito tempo, em uma terra distante, nasceu uma história de dois irmãos, Esaú e Jacó, cujas vidas seriam marcadas por desafios, traições e redenção. Tudo começou quando seu pai, Isaac, e sua mãe, Rebeca, ansiavam por um filho. Após longos anos de espera, Deus ouviu suas orações e Rebeca engravidou. Quando chegou o momento do nascimento, Rebeca sentiu uma agitação dentro de si como uma tempestade prestes a explodir. E assim, em meio a dores e suspiros, nasceram os gêmeos. Esaú, o primogênito, veio ao mundo primeiro, robusto e coberto de pelos, como um cordeiro selvagem. Logo após, veio Jacó, agarrando o calcanhar de seu irmão mais velho, ansioso para ser o primeiro. Desde o início, as diferenças entre os dois eram evidentes. Esaú era como um leão, forte e destemido, enquanto Jacó era mais suave, como um cordeiro. Mas apesar de suas diferenças, eles compartilhavam um vínculo profundo como irmãos, uma conexão que transcendia suas personalidades contrastantes. À medida que cresceram, Esaú e Jacó seguiram caminhos distintos. Esaú tornou-se um habilidoso caçador, percorrendo as vastas terras em busca de presas. Jacó, por sua vez, preferia ficar próximo à tenda, ajudando sua mãe nas tarefas domésticas e aprendendo os segredos do cuidado com o gado. No entanto, apesar de seu amor fraternal, uma sombra de rivalidade começou a pairar sobre os irmãos. Esaú, como primogênito, esperava herdar a bênção de seu pai, uma honra reservada ao filho mais velho. Mas Jacó, astuto e perspicaz, vislumbrou uma oportunidade de mudar o curso de suas vidas. Um dia, quando Esaú retornou faminto de sua caçada, Jacó estava preparando um ensopado fumegante. Esaú, exausto e faminto, implorou por uma porção do ensopado de Jacó em troca de sua primogenitura. E, sem hesitar, Esaú concordou, trocando seu direito de primogenitura por um simples prato de comida. Assim, em um momento de fraqueza e impulsividade, Esaú renunciou à sua posição como primogênito e entregou-a a Jacó.
Esta troca marcaria o início de uma série de eventos que moldariam o destino dos dois irmãos e suas futuras gerações. À medida que o tempo passava, os caminhos de Esaú e Jacó continuavam a se divergir. Enquanto Esaú se aventurava pelas vastas planícies em busca de caça, Jacó permanecia próximo à tenda, absorvendo as lições de sua mãe sobre as tradições e valores de sua família. Enquanto isso, a relação entre os irmãos estava cada vez mais tensa. Esaú lamentava amargamente ter trocado sua primogenitura por um simples ensopado, enquanto Jacó, embora grato pela bênção que havia recebido, sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Mas mesmo em meio a conflitos e rivalidades, uma verdade permanecia inabalável: o amor de sua mãe, Rebeca. Ela via a grandeza potencial em cada um de seus filhos e desejava ardentemente que eles cumprissem seu destino como líderes de uma grande nação. História de quando Jacó roubou a primogenitura. Havia uma vez, em uma terra distante, dois irmãos chamados Esaú e Jacó. Desde o momento em que nasceram, suas vidas estavam entrelaçadas em uma teia de rivalidade e disputa. Esaú, o primogênito, era um caçador habilidoso, robusto e apaixonado por aventuras ao ar livre. Enquanto isso, Jacó era mais quieto, preferindo a segurança do lar e a companhia dos animais. Esses irmãos, apesar de muito diferentes, eram amados por seu pai, Isaque, e por sua mãe, Rebeca. Mas um dia, o destino reservou para eles uma reviravolta que mudaria suas vidas para sempre. Isaque, já idoso e com a visão enfraquecida, decidiu que era hora de abençoar seu filho mais velho, Esaú, com a bênção da primogenitura. Esta bênção era como um tesouro valioso, concedendo ao filho mais velho o direito de liderar a família e herdar as terras e riquezas de seu pai. Rebeca, porém, tinha um plano diferente em mente. Ela sabia que Deus havia prometido a ela que a bênção da primogenitura pertenceria a Jacó, o filho mais novo. Então, em segredo, ela instruiu Jacó a se disfarçar de Esaú para enganar seu pai e receber a preciosa bênção. Jacó, embora hesitante no início, concordou com o plano de sua mãe. Ele se vestiu com as roupas de Esaú e colocou pele de cabrito em seus braços para simular a pele peluda de seu irmão. Com o coração acelerado e as mãos trêmulas, ele se aproximou furtivamente de Isaque, que estava idoso e quase cego. Ele então trouxe um prato de comida deliciosa que Rebeca havia preparado e o apresentou a seu pai como Esaú. Jacó sabia que não seria fácil, mas sua determinação era inabalável. Disfarçando sua voz para se assemelhar à de Esaú, seu irmão mais velho, ele começou a conversar com Isaque. Com habilidade, Jacó tratou Isaque com palavras suaves e atenção cuidadosa, ganhando sua confiança aos poucos. Ele usou a pele de um cordeiro para cobrir seus braços, tornando-os ásperos e peludos como os de Esaú, para que Isaque não pudesse reconhecê-lo pelo tato. Isaque, confuso pela semelhança da voz e pela textura da pele, começou a suspeitar. Ele questionou Jacó repetidamente, tentando discernir a verdade por trás da farsa. No entanto, Jacó estava preparado para cada pergunta, respondendo com falsas garantias e promessas convincentes. A conversa entre Jacó e Isaque era como um jogo de xadrez, cada movimento calculado e estratégico. Jacó persistia em sua tentativa de enganar seu pai, enquanto Isaque lutava para entender o que estava acontecendo. Em meio à tensão e à incerteza, o destino de Jacó e Esaú estava sendo decidido. Isaque, cujos olhos estavam fracos, não percebeu o engano e abençoou Jacó, pensando que estava abençoando Esaú. Ele disse: "Que Deus te dê do orvalho do céu e da gordura da terra, fartura de trigo e vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor sobre seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe." Quando Esaú descobriu o que Jacó havia feito, ficou furioso e prometeu vingança. Jacó, com medo de seu irmão, fugiu para longe da casa de seu pai. Ele partiu em uma jornada cheia de desafios e aventuras, mas sempre carregando consigo a bênção que havia recebido. A jornada de Jacó o levou a muitos lugares diferentes, cada um com seus próprios desafios e surpresas.
Ele viajou por terras áridas e montanhosas, enfrentando o sol escaldante durante o dia e o frio cortante da noite. Em seu coração, ele carregava o peso de suas ações, o fardo de ter enganado seu pai e seu irmão. Enquanto isso, Esaú ficou em casa, amargurado pela traição de Jacó. Ele se sentia traído e injustiçado, e sua raiva fervia dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Apesar disso, ele ainda amava seu irmão e ansiava por reconciliação. Enquanto Jacó viajava, ele teve muitas experiências que o mudaram e o moldaram. Ele aprendeu a confiar em Deus e a depender de sua orientação em todos os momentos. Ele viu milagres acontecerem diante de seus olhos e testemunhou a fidelidade de Deus em sua vida, de quando Deus falou com Jacó. Numa tarde tranquila, enquanto o sol derramava seus raios dourados sobre a terra, Isaque chamou seu filho Jacó para uma conversa importante. Sentado sob a sombra de uma grande árvore, Isaque olhou para Jacó com seriedade, seus olhos expressando preocupação e sabedoria acumulada ao longo dos anos. Com uma voz suave, mas firme, Isaque compartilhou suas instruções com Jacó. Ele explicou que havia decidido enviar Jacó a Padã-Arã, uma terra distante, em busca de uma esposa entre a família de seu tio Labão. Isaque enfatizou a Jacó a importância de escolher uma esposa que compartilhasse da mesma fé e valores, alertando-o para não se casar com uma mulher cananeia, cujas crenças e práticas eram contrárias às tradições de sua família. Ele instruiu Jacó a obedecer a essa direção, garantindo que isso traria bênçãos e prosperidade em sua vida futura. Jacó ouviu atentamente as palavras de seu pai, absorvendo cada conselho com reverência e respeito. Ele prometeu a Isaque obedecer às suas instruções e seguir o caminho designado para ele, mesmo que isso significasse deixar para trás a segurança e o conforto de sua casa. Numa noite silenciosa, enquanto Jacó dormia profundamente, ele foi envolvido por um sonho extraordinário. Ele viu uma escada estendendo-se da terra até o céu, seus degraus brilhando como pérolas sob a luz celestial. Anjos subiam e desciam pela escada, radiantes e majestosos, realizando a vontade de Deus com graça e poder. Jacó observava maravilhado, seu coração inundado de uma mistura de temor e reverência diante da cena celestial. Cada anjo parecia estar envolvido em uma missão divina, movendo-se com graciosidade e propósito ao longo da escada celestial. O brilho da luz celestial iluminava a noite escura, enchendo Jacó de um profundo senso de paz e admiração. Enquanto Jacó contemplava o espetáculo celestial diante dele, uma voz suave e poderosa ecoou em sua mente. Era a voz de Deus, falando diretamente a ele em palavras de conforto e promessa. Deus confirmou sua presença com Jacó, assegurando-lhe que ele estava com ele em sua jornada. Deus renovou as promessas feitas a Jacó e a seus antepassados, garantindo-lhe que ele o abençoaria e o protegeria onde quer que ele fosse. Ele prometeu dar a Jacó a terra em que ele estava deitado, uma terra fértil e abundante que seria um lar para ele e sua descendência. Ao despertar do sonho, Jacó estava profundamente comovido e inspirado pela experiência divina que acabará de vivenciar. Ele se levantou com um novo senso de propósito e determinação, consciente de que Deus estava com ele em todos os momentos, guiando-o e fortalecendo-o em sua jornada. Inspirado pelo sonho e fortalecido pela bênção de seu pai, Jacó partiu para Padã-Arã com fé e confiança no plano de Deus para sua vida. Ele sabia que o caminho à frente poderia ser difícil, mas estava preparado para enfrentar qualquer obstáculo com coragem e determinação, confiando no amor e na orientação de Deus. Quando Jacó foi enganado em uma terra distante, cheia de montanhas cobertas de verde e rios cristalinos, Jacó chegou a Padã-Arã. Ele estava cansado da longa jornada, mas seu coração estava cheio de esperança e expectativa pelo que estava por vir. A paisagem ao seu redor era como uma pintura deslumbrante, com cores vivas e perfumes deliciosos que enchiam o ar. Jacó olhava maravilhado para cada detalhe, sentindo-se abençoado por estar naquele lugar tão especial. Ao longe, avistou um poço onde pastores cuidavam de suas ovelhas. Ansioso por encontrar seu tio Labão, Jacó se aproximou com passos rápidos. Enquanto se aproximava do poço, uma sensação de nervosismo tomou conta dele.
Ele não sabia o que esperar desse encontro, mas confiava que Deus estaria ao seu lado em todos os momentos. De repente, viu Raquel, a filha de Labão, se aproximando com seu rebanho. Ela era uma visão de beleza, com olhos brilhantes e um sorriso encantador. Jacó sentiu seu coração bater mais rápido ao vê-la, e seus pés pareciam flutuar em direção a ela. Era como se o mundo ao seu redor desaparecesse, deixando apenas os dois ali, diante do poço, em um momento mágico. Quando finalmente se encontraram, Jacó sentiu uma conexão instantânea com Raquel. Eles conversaram animadamente, compartilhando histórias e risadas. Jacó sabia que tinha encontrado alguém especial, alguém que mudaria sua vida para sempre. Enquanto isso, Labão observava de longe, com um sorriso astuto no rosto. Ele sabia que Jacó era um homem de valor e habilidoso no trabalho, e viu uma oportunidade de usá-lo para beneficiar sua própria família. Labão cumprimentou Jacó calorosamente e o convidou para se juntar a eles em sua casa. Jacó aceitou o convite com gratidão, sentindo-se abençoado por ter encontrado um lar naquela terra estrangeira. Ele sabia que havia muitos desafios pela frente, mas estava determinado a enfrentá-los com coragem e fé. Labão perguntou a Jacó sobre sua origem e propósito em Padã Arã. Jacó explicou humildemente sua história, mencionando seu pai Isaque e sua busca por uma esposa. Labão ficou impressionado com a coragem e determinação de Jacó. Enquanto isso, na casa de Labão, Raquel, a filha mais nova, cuidava do rebanho da família. Ela era uma visão de beleza, com cabelos escuros e olhos brilhantes como estrelas. Lia, sua irmã mais velha, trabalhava diligentemente ao seu lado, mas sua beleza era ofuscada pela de Raquel. Quando Jacó viu Raquel pela primeira vez, seu coração deu um salto. Ele nunca tinha visto uma mulher tão linda em toda a sua vida. Sentiu-se atraído por ela instantaneamente, como se o destino tivesse traçado seus caminhos para se encontrarem naquele momento. Labão propôs um acordo a Jacó. Ele trabalharia em sua fazenda por 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. Jacó aceitou o desafio sem hesitar, pois seu amor por Raquel era tão profundo que ele estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário para tê-la ao seu lado. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses, enquanto Jacó trabalhava incansavelmente para conquistar sua amada. Ele cuidava do rebanho de Labão com dedicação e empenho, sempre com os olhos voltados para o horizonte, onde Raquel o aguardava pacientemente. Finalmente, chegou o dia do grande casamento. A festa estava repleta de música e risos, e os corações de Jacó e Raquel transbordavam de alegria. Mas quando a noite chegou e o véu de Raquel foi erguido, Jacó fez uma descoberta chocante. Labão havia lhe dado Lia, sua irmã mais velha, em vez de Raquel. Jacó sentiu-se traído e enganado, mas seu amor por Raquel era tão forte que ele concordou em trabalhar mais 7 anos para Labão em troca de sua verdadeira amada. Assim, ele foi recompensado com o amor de Raquel, e Lia tornou-se sua esposa também. Embora o caminho de Jacó tenha sido cheio de desafios e decepções, ele nunca perdeu a fé no plano de Deus para sua vida. Ele aprendeu que o verdadeiro amor vale a espera e que a paciência e a perseverança são virtudes que nos levam a grandes recompensas. E assim, Jacó começou uma nova jornada ao lado de suas amadas esposas, enfrentando o desconhecido com coragem e confiança em Deus. A história da riqueza de Jacó. Era uma vez, na terra de Arã, um homem chamado Jacó, que havia trabalhado muitos anos para seu tio Labão. Depois de se casar com as filhas de Labão, Leia e Raquel, e ter muitos filhos, Jacó começou a pensar no futuro de sua própria família. Ele desejava construir sua riqueza, não apenas para si mesmo, mas para garantir o bem-estar de seus filhos e esposas. Assim, Jacó foi ter uma conversa importante com Labão. "Deixa-me ir", disse Jacó a Labão. "Quero voltar para minha terra e para minha família. Mas, antes, permite-me construir uma pequena fortuna para levar comigo." Labão, que sabia muito bem que Jacó era a razão de sua grande prosperidade, respondeu: "Diga-me o que queres como pagamento, e eu te darei."
Jacó, que era muito astuto, tinha um plano. Ele sabia que os animais malhados, listrados e pintados eram raros e, segundo as crenças da época, menos valiosos. Portanto, propôs: não me des nada agora. Passarei por teu rebanho hoje e separarei todas as ovelhas pretas e todos os cabritos malhados e listrados. Estes serão o meu salário. Labão concordou, pensando que estava fazendo um excelente negócio, pois acreditava que poucos animais seriam desse tipo. Mas Jacó tinha um truque na manga. Ele pegou varas frescas de álamo, aveleira e castanheiro, descascou nelas listras brancas, expondo a brancura das varas. Depois, colocou as varas descascadas nos bebedouros onde os rebanhos vinham para beber, frente aos animais fortes. Acreditava-se que as varas faziam com que os animais dessem à luz descendentes listrados, malhados e pintados. E assim foi. Quando os animais fortes bebiam em frente às varas e acasalavam, eles geravam filhotes listrados, malhados ou pintados. Com o tempo, Jacó separou esses animais e os fez virar rebanhos separados, longe dos animais de Labão. Além disso, ele fazia com que os animais fracos pertencessem a Labão e os fortes a ele mesmo. Dessa forma, Jacó tornou-se extremamente rico, com grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. A riqueza de Jacó crescia dia após dia, e com ela, seu poder e influência na terra de Harã. Mas não era apenas a riqueza material que ele acumulava, sua família também crescia, e seu lar se enchia de amor, risadas e muitas aventuras. Porém, não demorou muito para que Labão e seus filhos começassem a invejar a prosperidade de Jacó. Eles murmuravam entre si, dizendo: Jacó tomou tudo o que era nosso, e do que era nosso, ele fez toda esta riqueza. Jacó percebeu a mudança no comportamento de Labão e de seus filhos. O lugar que uma vez foi seu refúgio e lar agora se tornava um terreno de desconfiança e inveja. Ele sabia que era hora de fazer uma escolha importante para o futuro de sua família. Jacó decidiu que era hora de voltar para sua terra natal, para o lugar de seu pai, Isaque, onde ele poderia construir uma vida para sua família longe da inveja de Labão e seus filhos. De quando Jacó foge de Labão. Somos transportados para um momento de grande tensão na vida de Jacó, onde ele se vê enredado em uma teia de decepções e manipulações. A história começa com Jacó percebendo que a família de Labão está começando a se ressentir de sua crescente riqueza e sucesso. Ele se dá conta de que é hora de partir e buscar um novo começo. Jacó, cheio de determinação, convoca sua amada Raquel e Lia, suas esposas, e juntos decidem que é hora de deixar para trás o jugo de Labão. As emoções estão à flor da pele enquanto Jacó compartilha seu plano com suas esposas. Raquel e Lia, embora ansiosas pela mudança, também estão apreensivas com o que está por vir. A incerteza paira sobre eles enquanto se preparam para deixar para trás a única vida que conheceram até agora. Mas o desejo de liberdade e autonomia os impulsiona para frente. O cenário é de tirar o fôlego quando Jacó e sua caravana deixam para trás as terras familiares e se aventuram em direção ao desconhecido. O coração de Jacó está cheio de esperança por um futuro melhor, mas também está pesado com o peso das decisões difíceis que teve que tomar. Ele sabe que o caminho à frente não será fácil, mas está determinado a seguir em frente. Enquanto viajam, a ansiedade de Jacó aumenta à medida que ele se aproxima da fronteira de Canaã, sua terra natal. Labão ficando sabendo da partida de Jacó e sua família. Furioso com a fuga de seu valioso trabalhador e preocupado com a perda de seus benefícios, Labão convoca seus homens e parte em perseguição a Jacó. Enquanto isso, Jacó e sua caravana estão em movimento, ansiosos para deixar para trás as terras familiares e seguir em direção à sua nova vida. As emoções estão à flor da pele quando Jacó percebe que está sendo perseguido por Labão. A preocupação se mistura com a determinação enquanto ele lidera sua família em direção à segurança. Raquel e Lia, suas esposas, estão tensas, mas confiam na coragem e no plano de Jacó para mantê-los a salvo. Jacó sabe que enfrentará desafios pela frente, mas está determinado a proteger sua família e buscar um futuro melhor.
Enquanto Labão se aproxima, a tensão aumenta. Jacó está ciente do confronto iminente e se prepara para defender sua família. Ele confia no Senhor para guiá-lo e protegê-lo neste momento crítico. Quando Labão finalmente alcança Jacó, uma troca intensa se desenrola entre eles. Labão está furioso e exige uma explicação para a fuga de Jacó, enquanto Jacó enfrenta seu sogro com coragem e firmeza. As palavras voam enquanto Jacó e Labão trocam acusações e reivindicações. Jacó defende suas ações e afirma sua determinação de seguir em frente, longe do domínio de Labão. Ele proclama sua independência e coragem, mostrando-se como um líder destemido que não será intimidado. Raquel e Lia estão ao seu lado, apoiando-o em sua jornada rumo à liberdade. Apesar das ameaças de Labão, Jacó se mantém firme em sua posição. Ele não recua diante da pressão e não cede às manipulações de seu sogro. Com coragem e confiança, Jacó enfrenta Labão e reivindica sua liberdade. Finalmente, um acordo é alcançado entre eles, e Jacó segue em frente, determinado a construir uma nova vida para si mesmo e sua família. De quando Jacó lutou com um anjo e se reencontrou com Esaú. Era uma vez, em uma terra distante, um homem chamado Jacó. Jacó estava muito preocupado porque sabia que precisava encontrar seu irmão Esaú. Muitos anos atrás, Jacó tinha enganado Esaú e tomado a bênção que era dele por direito. Esaú ficou muito bravo e prometeu vingança. Agora, Jacó estava voltando para casa e sabia que teria que enfrentar Esaú. Será que Esaú ainda estava bravo? Será que ele queria se vingar? Jacó e sua grande família estavam em viagem. Eles tinham muitos animais, servos, e todos os seus pertences com eles. A jornada era longa e difícil, e o coração de Jacó estava cheio de medo e incerteza. No meio do caminho, algo incrível aconteceu. Jacó encontrou alguns anjos de Deus. Ele ficou maravilhado e chamou aquele lugar de Manaim, que significa dois acampamentos, pois ele sabia que Deus estava com ele, protegendo-o. Mesmo assim, Jacó ainda estava preocupado. Ele decidiu enviar mensageiros a Esaú, que morava em outra região. Os mensageiros levaram uma mensagem de paz e humildade, dizendo que Jacó queria encontrar favor aos olhos de seu irmão. Quando os mensageiros voltaram, eles trouxeram uma notícia assustadora. Esaú estava vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. Jacó ficou muito nervoso. O que Esaú queria? Para se preparar, Jacó dividiu seu acampamento em dois grupos, pensando que se Esaú atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Jacó também orou a Deus, lembrando das promessas que Deus havia feito a ele, que sua família seria tão grande quanto a areia do mar. Jacó pediu a Deus que o salvasse das mãos de Esaú. Além disso, Jacó preparou um presente generoso para Esaú. Ele separou muitos animais, cabras, ovelhas, camelôs, vacas e jumentos. Ele organizou esses animais em grupos e instruiu seus servos a levarem os presentes adiante, cada grupo com um intervalo entre eles. Jacó esperava que esses presentes mostrassem a Esaú que ele estava arrependido e queria paz. Jacó disse a seus servos para dizerem a Esaú que esses presentes eram de seu servo Jacó, e que ele estava vindo logo atrás. Naquela noite, Jacó mandou sua família atravessar um rio chamado Jaboque, e ele ficou sozinho. Foi então que algo incrível aconteceu. Jacó encontrou um homem misterioso e lutou com ele até o amanhecer. Eles lutaram intensamente, e Jacó não soltou o homem, mesmo quando ele deslocou a articulação da coxa de Jacó. Quando a luta estava para terminar, o homem pediu a Jacó que o deixasse ir, pois já estava amanhecendo. Jacó, sentindo que esse homem não era comum, disse que não o deixaria ir até que ele o abençoasse. O homem perguntou o nome de Jacó, e quando Jacó respondeu, o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu." Jacó pediu ao homem que lhe dissesse seu nome, mas o homem não respondeu, apenas o abençoou.
Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa em rosto de Deus, pois ele disse: vi a Deus face a face, e ainda estou vivo. Quando o sol nasceu, Jacó estava mancando por causa do golpe em sua coxa, mas seu espírito estava mais forte. Ele sabia que Deus estava com ele. A confiança de Jacó cresceu, embora ele ainda estivesse ansioso pelo encontro com Esaú. Finalmente, o momento do encontro chegou. Jacó viu Esaú se aproximando com seus 400 homens. Jacó foi à frente de todos e, ao ver Esaú, se curvou até o chão 7 vezes. Esse gesto mostrava humildade e um pedido de paz. Para surpresa e alívio de Jacó, Esaú correu ao seu encontro, o abraçou, jogou-se ao pescoço de Jacó e o beijou. Ambos choraram, emocionados com o reencontro. Esaú perguntou sobre as pessoas que estavam com Jacó, e Jacó apresentou sua família. Esaú também perguntou sobre os rebanhos que tinha encontrado no caminho, e Jacó explicou que era um presente para encontrar favor aos olhos de Esaú. Esaú inicialmente recusou o presente, dizendo que ele já tinha o suficiente, mas Jacó insistiu, dizendo que vê-lo aceitando o presente era como ver o rosto de Deus, tão aliviado ele estava. Finalmente, Esaú aceitou. Eles falaram sobre suas viagens e Esaú sugeriu que continuassem juntos. No entanto, Jacó, preocupado com o bem-estar de suas crianças e rebanhos, pediu para ir mais devagar e encontrar Esaú mais tarde em Seir. Após o reencontro, Esaú voltou para casa e Jacó seguiu seu caminho para Sucote, onde construiu um lugar para si e para seu gado. Jacó finalmente se sentiu em paz, sabendo que Deus o havia guiado e protegido durante toda a jornada. De José e seus sonhos. José nasceu em um momento muito especial para Jacó e Raquel. Raquel era a esposa preferida de Jacó, mas por muitos anos ela não conseguia ter filhos. Então, quando finalmente José nasceu, ele foi recebido com grande alegria e amor. Jacó sempre teve um carinho especial por ele, o amor que José sentia em cada momento de sua vida. Para José, ser amado por seu pai era como ter um tesouro precioso que o fazia se sentir seguro e feliz. Esse amor especial que Jacó sentia por José foi demonstrado de uma maneira muito especial. Jacó deu a José uma túnica colorida, algo muito raro e valioso naqueles tempos. Enquanto seus irmãos usavam roupas simples e comuns, José tinha essa túnica brilhante e colorida que fazia com que ele se destacasse. Imagine como seria ter uma roupa que faz você se sentir como um príncipe entre todos os seus amigos. José sentia-se muito feliz e orgulhoso de usar a túnica, mas seus irmãos sentiam algo diferente. Os irmãos de José não gostavam nada dessa situação. Eles viam o amor especial que Jacó tinha por José e sentiam ciúmes e inveja. Para eles, parecia injusto que José recebesse um tratamento tão especial. Cada vez que viam José com sua túnica colorida, eles ficavam mais zangados. Era como se uma nuvem escura estivesse sempre pairando sobre eles, cheia de sentimentos ruins que iam crescendo com o tempo. Além disso, José tinha sonhos muito especiais. Em um de seus sonhos, ele e seus irmãos estavam no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o feixe de José ficou em pé, e os feixes dos seus irmãos se curvaram ao redor dele. Em outro sonho, José viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Quando ele contou esses sonhos à sua família, seus irmãos ficaram ainda mais furiosos, pois achavam que José estava dizendo que ele iria governar sobre eles. Até mesmo seu pai, Jacó, ficou surpreso com os sonhos, mas ele guardou as palavras de José no coração, pensando que poderiam ter um significado especial. Certo dia, Jacó pediu a José que fosse ao campo verificar como estavam seus irmãos e o rebanho. Mesmo sabendo que seus irmãos não gostavam muito dele, José prontamente obedeceu a seu pai e partiu em busca deles. Ele andou por longas distâncias, enfrentando o calor do dia e a poeira do caminho, mas estava determinado a cumprir a tarefa dada por seu pai. Para José, era importante mostrar a seu pai que ele podia confiar nele. Quando os irmãos viram José se aproximando de longe, começaram a tramar um plano terrível. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros.
Eles decidiram que era hora de se livrarem de José. Inicialmente, queriam matá-lo e jogar seu corpo em uma cisterna seca, mas Rúben, o mais velho, teve uma ideia diferente. Ele sugeriu que apenas jogassem José na cisterna, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde e devolvê-lo a seu pai. Rúben queria evitar que um mal maior acontecesse a José. Quando José chegou perto de seus irmãos, eles o agarraram, arrancaram sua túnica colorida e o jogaram na cisterna. Imagine o medo e a confusão que José deve ter sentido. Ele olhava para cima, vendo apenas o céu distante e sentia-se completamente sozinho e traído. Ele não podia acreditar que seus próprios irmãos tinham feito aquilo com ele. Seus gritos de socorro ecoavam na cisterna, mas seus irmãos, indiferentes, sentaram-se para comer. Enquanto eles comiam, viram uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximando. Judá, um dos irmãos, teve uma ideia: por que não vendemos José a esses mercadores? Assim, não precisamos matá-lo e ainda ganhamos algum dinheiro. Os irmãos concordaram com o plano. Eles tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata. José foi amarrado e levado pelos mercadores, seus olhos cheios de lágrimas e seu coração cheio de medo e tristeza. Para esconder o que haviam feito, os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica colorida de José no sangue. Eles levaram a túnica para Jacó e disseram que a encontraram no campo. Quando Jacó viu a túnica ensanguentada, ele imediatamente concluiu que um animal selvagem havia matado seu amado filho. Jacó rasgou suas vestes em sinal de luto, chorou amargamente e recusou-se a ser consolado. Para ele, a perda de José era uma dor insuportável, uma ferida que jamais cicatrizaria. Enquanto isso, José foi levado para o Egito e vendido a Potifar, um oficial importante do faraó. Embora estivesse em um país estranho e longe de sua família, José continuou a confiar em Deus. Ele sabia que, de alguma forma, Deus estava com ele e que havia um plano maior para sua vida. José decidiu ser forte e manter sua fé, mesmo em meio às dificuldades. José se tornou chefe da prisão. Era uma vez, no antigo Egito, um jovem chamado José. Ele havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos e acabou sendo comprado por um homem importante chamado Potifar. Potifar era um oficial do faraó, o rei do Egito, e era o capitão da guarda. Apesar de estar longe de sua casa e de sua família, José sempre se lembrava de que Deus estava com ele. E isso fez toda a diferença na vida de José. José era um jovem trabalhador, honesto e confiável. Ele fazia tudo com muita dedicação e logo Potifar percebeu que José era especial. Potifar viu que tudo que José fazia prosperava, pois Deus o abençoava em tudo. Então, Potifar colocou José como responsável por sua casa e por tudo o que tinha. José cuidava de todas as coisas de Potifar, desde os campos até a casa, e tudo ia muito bem. Potifar confiava tanto em José que não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um jovem muito bonito e atraente. E isso chamou a atenção da esposa de Potifar. Ela começou a olhar para José de uma maneira especial e, um dia, ela tentou convencê-lo a cometer um grande erro. Mas José, fiel a Deus e ao seu patrão, recusou. Ele sabia que isso não seria certo, e ele disse: como poderia eu fazer uma coisa tão má e pecar contra Deus? José fugiu dela, mas ela ficou muito zangada por ter sido rejeitada. A esposa de Potifar, então, decidiu vingar-se de José. Ela gritou por socorro e fingiu que José havia tentado atacá-la. Quando Potifar chegou em casa, ela contou uma história falsa, dizendo que José havia tentado machucá-la. Potifar ficou muito bravo e acreditou na esposa. Sem investigar o que realmente aconteceu, ele mandou prender José. Mesmo na prisão, Deus estava com José. Ele não se desesperou, porque sabia que Deus estava cuidando dele. José continuava a ser um jovem honesto e trabalhador, mesmo naquele lugar difícil. O carcereiro da prisão logo percebeu que José era diferente.
Ele viu como José era responsável e confiável, que tudo o que ele fazia também prosperava. Então, o carcereiro colocou José como responsável por todos os prisioneiros e por todas as tarefas da prisão. José passou a ser o chefe da cadeia. Apesar de estar na prisão, José não se sentia sozinho. Ele sentia a presença de Deus e sabia que, de alguma forma, tudo isso fazia parte de um plano maior. José se lembrou dos sonhos que tinha tido quando era jovem, sonhos que mostravam que um dia ele seria alguém muito importante. Isso lhe dava esperança e força para continuar. Os outros prisioneiros também gostavam de José. Ele era justo e bondoso com todos, e eles confiavam nele. José ouvia suas histórias, compartilhava suas preocupações e sempre procurava ajudar. Ele fazia o melhor que podia em qualquer situação, porque sabia que Deus estava com ele e que, um dia, tudo faria sentido. José interpretou o sonho dos oficiais do faraó. Era uma vez, no Antigo Egito, um jovem chamado José. José tinha sido vendido como escravo por seus próprios irmãos e acabou sendo comprado por um homem chamado Potifar. Apesar das dificuldades e injustiças, José sempre se lembrava de que Deus estava com ele. Ele foi fiel e trabalhador, e tudo o que fazia prosperava, pois Deus o abençoava. No entanto, por causa de uma mentira contada pela esposa de Potifar, José foi injustamente lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus não abandonou José. Ele continuava sendo o jovem honesto e trabalhador que sempre foi. O carcereiro da prisão logo percebeu que José era especial. Ele viu como José era responsável e confiável, que tudo o que ele fazia também prosperava. Então, o carcereiro colocou José como responsável por todos os prisioneiros e por todas as tarefas da prisão. José passou a ser o chefe da cadeia, e mesmo em um lugar tão difícil, ele se destacava por sua bondade e liderança. Um dia, 2 oficiais importantes do faraó foram presos e colocados na mesma prisão onde José estava. Um era o copeiro-chefe e o outro era o padeiro-chefe do faraó. Eles tinham ofendido o faraó de alguma forma, e agora estavam ali, sob a supervisão de José. Apesar da situação, José tratava todos com bondade e respeito, e isso fez com que ele ganhasse a confiança e amizade desses 2 homens. Certa noite, tanto o copeiro-chefe quanto o padeiro-chefe tiveram sonhos estranhos e misteriosos. Eles não sabiam o que os sonhos significavam e estavam muito preocupados. Quando José os viu na manhã seguinte, percebeu que estavam tristes e perturbados. Ele se aproximou deles e perguntou: "Por que vocês estão tão tristes hoje?" Os oficiais responderam: "Nós 2 tivemos sonhos, mas não há ninguém que possa interpretá-los para nós." José, sabendo que Deus lhe dava o dom de interpretar sonhos, disse: "Interpretar sonhos é uma coisa que pertence a Deus. Por favor, contem-me os sonhos de vocês." O copeiro-chefe foi o primeiro a contar seu sonho a José. Ele disse: "No meu sonho, vi uma videira à minha frente. Havia 3 ramos na videira, e eles começaram a brotar. Logo floresceram e surgiram cachos de uvas maduras. Eu estava segurando a taça do faraó em minha mão, então peguei as uvas, espremi-as na taça do faraó e entreguei a taça na mão dele." José ouviu atentamente e então disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai restaurá-lo ao seu cargo. Você colocará a taça na mão do faraó, assim como fazia antes quando era seu copeiro." José então pediu um favor ao copeiro-chefe: "Quando tudo isso acontecer e você estiver bem, lembre-se de mim. Fale de mim ao faraó e ajude-me a sair desta prisão. Fui tirado à força da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para ser jogado nesta masmorra." O padeiro-chefe, vendo que José havia dado uma interpretação favorável ao sonho do copeiro, disse: "Eu também tive um sonho. No meu sonho, vi 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia todos os tipos de pães e alimentos assados para o faraó, mas as aves vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça." José ouviu e então disse: "Esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias.
Dentro de 3 dias, o faraó vai sentenciá-lo à morte. 3 dias depois, exatamente como José havia interpretado, o copeiro-chefe foi restaurado ao seu cargo e o padeiro-chefe foi enforcado. Mas, infelizmente, o copeiro-chefe se esqueceu de José e não mencionou seu nome ao faraó. Mesmo assim, José continuava a confiar em Deus e a fazer o seu melhor, esperando pacientemente pelo momento em que Deus o libertaria. Quando José interpretou o sonho do faraó. Era uma manhã como outra qualquer no Egito, mas algo estava perturbando o faraó. Ele havia tido sonhos estranhos e perturbadores durante a noite e, ao acordar, estava confuso e preocupado. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis que saíam do rio Nilo. Logo atrás delas, apareceram 7 vacas magras e feias que devoraram as vacas gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas crescerem em um único caule. Depois, surgiram 7 espigas murchas e secas que engoliram as espigas cheias. O faraó não conseguia entender o significado desses sonhos e convocou todos os magos e sábios do Egito para interpretá-los, mas ninguém conseguia dar uma explicação satisfatória. Na prisão, José continuava sua rotina de ajudar a administrar a prisão. 2 anos se passaram desde que ele havia interpretado os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro havia sido restaurado ao seu posto, exatamente como José tinha previsto, mas havia se esquecido de José até aquele dia. Quando o faraó contou seus sonhos ao copeiro, ele se lembrou imediatamente de José e disse ao faraó: "Hoje me lembro das minhas faltas." Quando o faraó estava irado com seus servos, ele me colocou na prisão junto com o chefe dos padeiros. Certa noite, ambos tivemos sonhos, e um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, interpretou nossos sonhos. E aconteceu exatamente como ele havia dito: eu fui restaurado ao meu posto e o outro foi enforcado. O faraó mandou buscar José imediatamente. José foi tirado da prisão, barbeado e vestido adequadamente para se apresentar ao faraó. O faraó contou seus sonhos a José e pediu que ele os interpretasse. José respondeu com humildade: "Não sou eu quem interpreta sonhos, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó." José explicou que os 2 sonhos tinham o mesmo significado. Deus estava revelando ao faraó o que iria fazer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de fartura no Egito, enquanto as 7 vacas magras e as 7 espigas secas simbolizavam 7 anos de fome que viriam depois. A fome seria tão severa que a abundância dos anos anteriores seria completamente esquecida. José aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e prudente para administrar o país e armazenar 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura, para que houvesse alimento suficiente durante os 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e disse aos seus servos: "Podemos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus." Então, o faraó declarou a José: "Já que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Você estará à frente do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." O faraó deu a José o anel de sinete, vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. Ele também deu a José um novo nome, Zafenate-Paneia, e lhe deu por esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José começou seu trabalho imediatamente, viajando por todo o Egito e organizando o armazenamento de grãos. Durante os 7 anos de fartura, José acumulou grandes quantidades de grãos, como a areia do mar, tanto que pararam de registrar a quantidade. Os 7 anos de fartura passaram e começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. A fome atingiu todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando os egípcios começaram a sentir fome, eles clamaram ao faraó por comida, e o faraó lhes disse: "Vão a José e façam o que ele lhes disser." José abriu os armazéns e vendeu grãos aos egípcios. A fome se espalhou por todo o mundo, e pessoas de todas as partes vinham ao Egito para comprar grãos de José. Enquanto isso, José e Asenate tiveram 2 filhos.
José chamou o primeiro de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O segundo ele chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. José era agora o segundo homem mais poderoso do Egito, com autoridade sobre toda a terra. Ele havia sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso, mas através de tudo isso, ele manteve sua fé em Deus. Deus o abençoou e o fez prosperar, cumprindo os sonhos que José teve na juventude de que ele um dia seria um líder. José testou os irmãos. José, filho de Jacó, tinha se tornado o governador do Egito, uma posição de grande responsabilidade e poder, dada a ele pelo faraó. O tempo dos 7 anos de fartura havia terminado, e os 7 anos de fome que José previu tinham começado a assolar a terra. Em todas as partes do Egito e além, as pessoas sofriam com a falta de alimentos, e todos vinham ao Egito comprar grãos de José. José, com sua sabedoria e bom coração, administrava com diligência e cuidado os recursos acumulados. Enquanto isso, em Canaã, Jacó e seus outros filhos também sofriam com a fome. Jacó ouviu que havia grãos no Egito e mandou 10 de seus filhos para comprar alimentos, mantendo apenas Benjamim, o mais novo, em casa, pois ele temia por sua segurança. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, não o reconheceram, pois ele agora se vestia como um nobre egípcio. José, porém, os reconheceu imediatamente e se lembrou dos sonhos que tivera quando jovem, de que seus irmãos se curvariam diante dele. José, contendo suas emoções, falou-lhes com severidade e os acusou de serem espiões. Os irmãos, assustados, negaram, explicando que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, mas que um deles havia desaparecido e o mais novo estava em casa com o pai. José fingiu não acreditar neles e os prendeu por 3 dias. No terceiro dia, ele disse que deixaria um deles preso enquanto os outros voltavam para Canaã com o grão, mas deveriam trazer Benjamim de volta para provar sua inocência. Os irmãos, aflitos, discutiram entre si, lembrando do que haviam feito a José muitos anos antes. Rúben, o mais velho, lamentou não ter impedido a venda de José. José, ouvindo isso, se afastou e chorou, mas logo voltou e prendeu Simeão, deixando os outros irem com os sacos de grãos. Secretamente, ele mandou colocar o dinheiro que eles tinham pago de volta nos sacos, sem que eles soubessem. Ao chegarem a Canaã, contaram tudo ao pai, Jacó, que ficou horrorizado e temeroso de perder Benjamim também. O tempo passou e a fome continuou. Quando o grão que trouxeram acabou, Jacó pediu aos filhos que voltassem ao Egito para comprar mais. Judá, falando por todos, lembrou a Jacó que só poderiam voltar se levassem Benjamim, pois o governador tinha sido muito claro. Jacó, relutante, finalmente concordou e mandou presentes para José, junto com o dinheiro para pagar o grão e o dinheiro que havia sido devolvido. Os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, e José os recebeu em sua casa. Vendo seu irmão mais novo, José ficou emocionado, mas manteve sua compostura. Ele preparou um banquete para eles, onde foram servidos em ordem de idade, deixando os irmãos maravilhados. Durante o banquete, José se afastou novamente e chorou de alegria ao ver Benjamim, mas não revelou sua identidade. Na manhã seguinte, José mandou encher os sacos de grãos dos irmãos e ordenou que seu mordomo colocasse seu próprio copo de prata no saco de Benjamim. Depois que partiram, José mandou seu mordomo ir atrás deles e acusá-los de roubo. Quando o copo foi encontrado no saco de Benjamim, os irmãos ficaram desesperados e voltaram à cidade. Eles se prostraram diante de José, implorando por misericórdia. Judá, mostrando grande coragem e amor fraternal, ofereceu-se para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Essa atitude tocou profundamente o coração de José. Ele mandou que todos saíssem da sala, exceto seus irmãos, e então revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, disse ele, chorando. Os irmãos ficaram atônitos e amedrontados, mas José os tranquilizou, explicando que tudo fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas durante a fome.
José abraçou seus irmãos e os consolou. Ele mandou que voltassem a Canaã para buscar Jacó e toda a família, trazendo-os para viver no Egito, onde ele cuidaria deles. O faraó, sabendo da chegada dos irmãos de José, deu sua aprovação e ofereceu as melhores terras do Egito para a família de José. Os irmãos voltaram a Canaã e contaram tudo a Jacó. O velho pai, ao saber que José estava vivo e era governador do Egito, ficou maravilhado e decidiu ir vê-lo. Deus falou com Jacó em uma visão noturna, dizendo-lhe para não temer descer ao Egito, pois ele faria de Jacó uma grande nação ali. Jacó partiu com todos os seus descendentes e pertences. Quando Jacó e sua família chegaram ao Egito, José foi ao encontro deles. Ele e Jacó se abraçaram e choraram juntos por um longo tempo. Jacó disse a José: "Agora posso morrer em paz, pois vi o teu rosto e sei que ainda estás vivo." José apresentou seu pai e irmãos ao faraó, que os recebeu com bondade e lhes deu a terra de Gósen para habitarem. A família de Jacó prosperou no Egito, graças à sabedoria e à posição de José, que Deus havia colocado ali para salvar muitos. Essa história nos ensina sobre a importância do perdão, da fé e da confiança nos planos de Deus. José enfrentou muitos desafios, mas nunca perdeu a fé, e Deus o recompensou abundantemente, usando-o para salvar sua família e muitas outras pessoas. A história de José nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigado por fazer parte da nossa turminha e até o próximo vídeo.